Oi, pessoal, aqui é a professora Luciane e nós vamos dar início à nossa aula de ótica geométrica. É uma aula bem bacana, né? Se nós tivéssemos presencial, nós iríamos estar fazendo muitos experimentos ligados à ótica, porque é uma matéria bem legal de se ver. Bom, quando a gente fala ótica, a gente está lidando com a nossa visão, com todos os fenômenos que nós conseguimos ver as coisas, os fenômenos que são luminosos, né? Então, primeira coisa no estudo da ótica é ver o que é um raio de luz, o que é um feixe de luz. Então, um raio de luz é uma linha que nós temos o sentido da propagação da luz. Então, a luz, ela se propaga em linha reta. Então, como que eu consigo observar isso claramente? Quando eu tenho, por exemplo, na parede, uma casa de madeira, por exemplo, né? A gente pode ver facilmente a luz entrando pelas frestas da madeira. Então, a gente observa que essa luz ela está indo em linha reta. Ou quando o tempo está meio nublado e com sol, você consegue ver, enxergar através das nuvens os raios de sol, essa luz passando ali pelas nuvens para chegar até a Terra. A gente consegue ver essa propagação da luz sendo em linhas retas. A propagação da luz, elas são raios paralelos, né? Ou elas podem ser raios que são convergentes. O que é convergente? É quando eles se convergem para um ponto. Eu pegar uma lanterna, por exemplo, iluminar um local e fazer o foco dela diminuir até virar um ponto ali. Eu estou convergindo, quer dizer, eu estou diminuindo até chegar naquele ponto que eu quero. Ou ele pode ser divergente. Divergente é quando a luz se espalha, né? Ela fica maior, eu aumento o foco dela e ela fica maior. A luz, ela se propaga em que meio? Bom, em meio opaco, não tem como a luz passar. Por exemplo, uma parede. Se eu deixar a casa toda escura e acender as luzes ao redor da casa, fora da casa, no quintal, mas dentro da casa está escuro. Então, se o meio for opaco, quer dizer, eu estiver num quarto que não tem janela, não tem nada transparente ali, a luz não consegue se propagar. Ela não consegue passar por um meio opaco. Em um meio translúcido, translúcido é quando você tem uma coisa um pouco turva, vamos dizer assim. Se eu colocar numa janela um plástico transparente, ele é transparente, mas não totalmente, ele é translúcido. Então a minha luz, ela consegue clarear um pouco, mas ela fica perdida, ela não clareia totalmente como deveria. E a luz ela vai se propagar mesmo em um meio que é transparente. Então, por exemplo, num vidro essa luz vai estar propagando, ela vai estar passando bem. Por isso que nós temos janelas nas casas que são de vidro, que é para a luz durante o dia entrar dentro da casa, né, e conseguir iluminar a casa sem você gastar tanta energia. Então, os meios opacos, ele não deixa a luz passar. O translúcido, ele deixa passar, mas meio que irregular, né? Meio que embaçado ali. Não fica tão nítido. E o transparente, a luz, ela se permite passar a luz e clarear ali o local. Bom, as fontes de luzes, que é uma fonte de luz? Fonte de luz é aquele corpo que emite luz. Então, como que pode ser a fonte de luz? A fonte de luz ela pode ser primária. Primária são aqueles corpos que têm luz própria, ou seja, são corpos luminosos. Então, por exemplo, o Sol. O Sol é um corpo luminoso. Ele tem luz própria, ele tem brilho próprio. Uma lâmpada também, ela é uma fonte primária, uma vela, porque ela tem luz própria. Depois nós temos as fontes secundárias. As secundárias são corpos que apenas refletem a luz que recebem de outros corpos, isto é, são corpos iluminados, tal como a Lua. Então, a Lua, por exemplo, ela não tem luz própria. Nós conseguimos ver a Lua porque ela reflete a luz que ela recebe do Sol. Os planetas e os demais corpos que podemos ver. Então, os planetas também. Quando você consegue observar um planeta aí pelo um telescópio, por exemplo, você vai estar observando um, um local, né, que tem fonte de luz secundária, quer dizer, ele é iluminado por outra coisa, no caso é pelo Sol.
Se as dimensões da fonte de luz são desprezíveis em face da distância do corpo que se ilumina, tem-se uma fonte de luz pontiforme ou pontual. Caso isso não ocorra, a fonte é considerada extensa. Bom, nós temos a propagação retilínea da luz. Nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Então, são evidências de que a luz se propaga em linha reta a formação da sombra e penumbra e a formação da imagem em uma câmara escura. Bom, como nós sabemos que a luz se propaga em linha reta? É só observar a sua sombra. Quando está sol, você consegue ver perfeitamente o formato do seu corpo na sua sombra. Quer dizer que a luz passa em linha reta e ela tangencia o seu corpo e forma a sua sombra exatamente como você é. Se você estiver com o objeto na cabeça, um boné, por exemplo, um chapéu, ela também vai formar na sombra esse objeto, o formato dele. Então, a luz se propaga em linha reta. O que é uma câmera escura? Câmera escura é um experimento que nós fazemos para mostrar como a imagem se forma invertida. A câmera escura é um modelo para formar como que a imagem se forma em nosso olho, tá? Então, nós temos o nosso olho, no nosso olho nós temos a retina, nós temos o cristalino, que é a lente, que é bem legal quando a gente abre um olho de um animal para ver essa lente, né? Então, nós temos o cristalino. Esse cristalino aí é a nossa lente do nosso olho. É por ela que passam os raios solares e nós conseguimos ver nós conseguimos enxergar os objetos. Só que essa imagem, esse objeto que nós conseguimos enxergar, ela se forma lá no nosso olho, através da nossa retina ali, se forma essa imagem invertida. Por que nós não enxergamos de ponta cabeça? Porque é mandado sinais para o nosso cérebro através do nervo óptico e lá ele inverte a imagem para o seu sentido normal. Por isso que nós não enxergamos de maneira invertida. Nós também temos um exemplo da luz em linha reta aí quando está mostrando aí, né? Você foi pegar uma fonte de luz, é um experimento que é feito, aí no caso a fonte de luz está sendo uma lâmpada que funciona como um sol, aí você coloca na frente dele uma bolinha, um corpo opaco, né? No caso vai estar mostrando como se fosse o planeta Terra, e aí a gente mostra a sombra que faz, que é quando acontece o eclipse solar, e essa sombra que cobre toda a Terra, que é a Terra na frente do Sol, escondendo aí, então se forma uma penumbra aí, é igual quando está nublado, que você observa que em um ponto tá sem sol e em outro lugar tá aparecendo o sol, então isso aí se chama penumbra. Bom, e quando eu disse que a câmera escura, ela imita o nosso olho, a nossa visão, ela também, a nossa visão, ela é comparada a uma câmera fotográfica, tá? Então, ela tem a lente, né? Ela tem a formação do objeto. E então, o objeto também na câmera fotográfica, a imagem se forma invertida, quer dizer, de ponta cabeça. E aí, claro que no processo da câmera também tem todo um processo em que a imagem vai aparecer no seu sentido normal, tá? Então, aí no desenho, vocês vê que pelo orifício, nós temos uma lâmpada, né? E pelo orifício, a hora que a luz entra ali, a gente tem a formação invertida da imagem. Vocês vão estar vendo um vídeo depois que tem a câmera escura e como que a imagem se forma lá, tá ok? Bom, as sombras. O feixe de luz a partir de uma fonte pontiforme é sempre divergente. Porém, se a fonte estiver muito afastada, os raios de luz tendem a se tornar paralelos entre si. É o caso do feixe de luz solar ao chegar à Terra, com raios paralelos, produzindo sombras de dimensões proporcionais entre si para objetos em posições idênticas, como ilustra a figura. Então, aí na figura nós temos, por exemplo, né, um ponto aí, poderia ser um prédio, né? Então, nós temos a altura H e a sua sombra. E depois nós temos um outro ponto menor, que é o H, né, minúsculo, e o S minúsculo, que é o da sombra. E nós vamos ter uma proporção aí, um cálculo em que eu posso pegar o H, né, a altura, com o H menor, e a sombra do maior com a sombra do menor. Sempre nessa ordem, eu tenho que obedecer a ordem. Se eu pegar do maior primeiro,
eu pego o menor em segunda opção. Eu poderia também montar a altura com a sombra do maior e a altura com a sombra do menor. Também eu posso fazer dessa maneira, é uma proporção. Isso segue também a regrinha do Teorema de Tales, que são, que nós temos através do paralelismo, né? Nós temos aí objetos em tamanhos proporcionais. Bom, aí nós temos um exemplo. No mesmo instante, a sombra projetada por uma pessoa é de 3 metros e a de um edifício é de 80 metros. Sabemos que a altura da pessoa é 1,80 m. Determinar a altura do edifício. Quando eu vou fazer esse tipo de altura utilizando a sombra projetada, eu tenho que, no mesmo momento que eu medir a sombra de um, eu tenho que medir a do outro. Eu não posso, por exemplo, fazer essa medição às 3 da tarde medir a sombra da pessoa e depois às 5 da tarde medir do prédio. Não, tem que ser no mesmo instante para poder dar certa proporção aí, porque a nossa sombra, conforme o movimento do sol, a nossa sombra, ela também muda, ela fica hora menor, hora maior. E ao meio-dia, que é a hora que o sol está bem em cima das nossas cabeças, nós não temos sombra nenhuma, essa sombra é nula. Então, o que foi feito aí, né? Foi pego a altura do prédio com a sua sombra 80 e a altura da pessoa com a sua sombra 3. Eu posso fazer essa conta de outra maneira. Eu posso fazer o cálculo assim, ó. Eu vou pegar o 1,80 com o H, né, com a altura, igual ao 3 com o 80. Então, de qualquer maneira, eu seguindo a regra, né, pegar um primeiro, depois o outro, vai dar certo. Aí eu multipliquei H vezes 3, deu 3H, e 1,80 vezes 80, deu 144. A intenção é descobrir a altura do edifício, do prédio. Então, eu vou dividir 144 por 3, e a altura do prédio deu 48 metros. Então, nós temos a proporção aí, um teorema de Tales, né, aplicado aí nas proporcionalidades.